Em Homem-Aranha No Way Home, vimos que o Homem-Aranha enfrentou o Sexteto Sinistro. Bom, no caso, infelizmente, no filme foi só seco, né? Porém, nos quadrinhos, esse combate é mais antigo do que você imagina e começou lá em 1964, na primeira HQ anual do Homem-Aranha. Vem comigo que hoje eu vou te explicar toda a história completinha da primeira luta do Homem-Aranha versus o Sexteto Sinistro. Vem comigo. Fala aí, nerds, aqui é o Daniel. Então, pessoal, hoje nós vamos voltar lá no começo das histórias do Homem-Aranha, onde ele ainda estava lutando com seus primeiros inimigos, né? Os principais inimigos do Homem-Aranha. Homem-Aranha foi criado por Stan Lee e Steve Ditko em 1963 e um ano depois eles fizeram uma coisa que marcou a história dos quadrinhos na época, né? Foi um sucesso de venda. Eles simplesmente reuniram os 6 principais inimigos do Peter Parker naquele momento das HQ e colocaram todo mundo para lutar contra ele. E ainda pegaram a Tia May e a namorada do Peter como refém. Então olha a zona que o Homem-Aranha se meteu, né? Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal e deixa o seu like, que pessoal, você não tem noção do quanto o seu like me ajuda. E um comentário seu me incentiva mais a continuar, porque é isso que faz os meus vídeos ser divulgados. E quando você comenta, nem que você comente uma palavra só, mas você comenta e dá o seu like, isso me ajuda demais na divulgação e me incentiva a continuar fazendo esse canal aqui, tá bom? Bom, agora que você já se inscreveu e deixou o seu like, vamos para a nossa história. A história já começa mostrando o Dr. Octopus, né, que tinha sido preso graças ao Homem-Aranha e tendo as suas garras retiradas do seu corpo, né? Aparentemente, ele tinha ficado uma pessoa comum, todo mundo pensou que tipo, ele não teria mais poderes. O problema é que os guardinhas ali da prisão não sabiam que mesmo as garras estão desconectadas do seu corpo, o Dr. Octopus ainda podia controlá-las mentalmente. Então quer dizer, ele ainda tinha o poder totalmente. E foi exatamente isso que ele fez, né? Quando ele usou essas mesmas garras desconectadas do seu corpo à noite para fugir da cadeia. Ele usou elas para destruir a cela que ele estava. No dia seguinte, Homem-Aranha vai até o Clarim Diário e rouba um jornalzinho ali, como ele gosta, né? Sempre ficar infernizando a vida do JJ Jameson. E ele vê que o Dr. Octopus fugiu da prisão. Porém, é surpreendido nesse momento pelo Thor, que passa voando pela cidade, né? Thor, nessa HQ anual, vai ser mostrado vários super-heróis para falar sobre as HQs deles também. Enquanto isso, em outro bairro de Nova York, começa-se uma reunião com os maiores vilões do Homem-Aranha de todos os tempos até aquele momento, né? E todos eles liderados pelo Dr. Octopus. Esse Dr. Octopus, né, convocou todos os vilões porque ele tinha montado uma estratégia que, segundo ele, dessa vez eles conseguiriam vencer o seu inimigo mortal, que é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, nesse momento, que estava naquele momento ali como Peter Parker, né, sente pelo sentido aranha que uma pessoa meio estranha ali estava passando por eles, um homem bem misterioso. Porém, ele é distraído pelo Flash Thompson, que acaba chamando ele para uma luta ali, porque o Flash vivia infernizando a vida do Peter Parker, como você conhece. Já que a garota que o Flash Thompson gostava, estava dando meio que uma bola ali pro Peter, gostando dele. Peter então manda o Flash cair fora dali e ele avança contra Peter. Porém, nesse momento, acaba aparecendo uma pessoa ali que na verdade é o Doutor Estranho. Só que na verdade ele estava andando pela cidade em sua forma astral e o Flash Thompson atravessa por ele. Todos ficam assustados ali e o Peter enxerga nisso uma oportunidade perfeita para sair dali e ir até atrás daquele homem que ele tinha sentido uma pessoa bem estranha. Peter então pula sobre esse homem misterioso e é surpreendido por uma roupa vazia, não tinha ninguém ali. Porém, na verdade, essa roupa vazia era simplesmente o Homem-Aranha que tinha se esvaído, né? Tinha entrado ali dentro do esgoto. Homem-Aranha então sente pelo sentido aranha que seu inimigo estava lá embaixo, bem lá no esgoto, e vai ver o que era, né, para saber quem era essa tal pessoa misteriosa que fez o seu sentido aranha disparar. Porém, chegando lá, ele não encontra nada e volta para casa. Porém, ao chegar em casa, ele vê a sua tia May chorando ao ver as fotos do seu falecido marido, o Ben, né, coitadinha. Peter então fica imensamente triste ao lembrar da sua morte, né, no caso, a morte do seu tio Ben, que tudo isso foi culpa sua, já que foi ele que deixou o ladrão fugir e depois esse ladrão veio a matar o seu tio. Com isso, Peter, no topo de um prédio lá, ele começa a pensar que era melhor nunca ter ganhado os poderes, que ele só queria ser normal, nunca queria ter esse fardo na vida dele. Porém, foi exatamente nessa hora que aconteceu uma coisa incrível. Peter se desequilibrou. Sim, pessoal, o homem mais ágil, né, que é o Homem-Aranha,
conseguiu cair de um prédio altíssimo e teve que se segurar em um mastro. Porém percebe que nem forças para se segurar, para suportar o seu próprio corpo ele estava tendo. Uma coisa que não era para acontecer, já que ele tem super força, né? Com isso então Peter percebe que perdeu os poderes do Homem-Aranha. Nessa hora, né, estava passando também o jato do Quarteto Fantástico, né? Porque Nova York é cheio de super-herói para todo lá. E eles avistam o Homem-Aranha pendurado nesse mastro. Porém, como eles sabiam que o Homem-Aranha era bem exibido e não gostava de trabalhar em equipe, eles simplesmente ignoram. Peter então consegue descer daquele prédio, ele entrando ali no cantinho, consegue descer ali e vai até a sua casa. Ele então vai a pé para sua casa, né, já que não podia usar os seus poderes para ir pelo cimo dos prédios. Peter então chega na sua casa e vai direto para o seu quarto, onde fica muito pensativo sobre tudo o que aconteceu e do que ele faria dali para frente, já que não tinha mais os seus poderes. Por enquanto isso, do outro lado da cidade, se iniciava a reunião do Dr. Octopus, já que ele estava esperando todos os vilões chegarem. Eles então perguntam como que eles iriam vencer o Homem-Aranha, já que todos eles já tinham perdido para o Homem-Aranha algumas vezes, inclusive o próprio Abutre já tinha perdido 2 vezes. Dr. Octopus então fala que ele tinha um plano e iria explicar para todos eles como eles venceriam. Porém, cada um começa a dar uma ideia ali. Alguns falam que queria lutar individualmente contra o Homem-Aranha, outros acham melhor todos lutarem juntos. E realmente esse era o melhor plano, né? Lutar todo mundo junto, assim eles teriam chance. Porém, o plano do Dr. Octopus era o seguinte: ele faria com que o Aranha lutasse com cada um individualmente, porque cada um queria ter a sua vingança com o Aranha. Então ele faria lutar contra cada um, só que de um jeito que ajudaria eles, colocando eles em lugares específicos. Com isso, o Aranha iria se cansando aos poucos e cada um teria sua vingança. Cada personagem teria um papel onde o Homem-Aranha teria que lutar contra eles para pegar esse papel e mostraria o próximo local do próximo vilão. E assim, né, cada vilão poderia ficar no lugar que ajudaria os seus poderes, como o Electro ficou numa usina, o Kraven ficou num lugar cheio de bichos, essas coisas assim. No dia seguinte, Peter sai de casa sem comer, o que deixa a Tia May muito preocupada, né, já que ela estava vendo que ele estava meio cabisbaixo e agora nem tomou o café. Inclusive, ele faltou à escola nesse mesmo dia, ele é o aluno mais exemplar de toda a escola e por esse exato motivo a própria escola liga para Tia May avisando que ele tinha faltado, que não era uma coisa comum, né? Porém, Peter tinha faltado porque ele precisava, rever tudo que ele faria do futuro do Homem-Aranha. Ele foi lá para ficar pensativo no cantinho dele lá, porque agora que ele perdeu seus poderes, o que ele poderia fazer no futuro? Ele não poderia mais vender fotos pro Clarim Diário, né? Já que essa era a fonte de renda dele, entre outras coisas. Enquanto isso, também passavam-se ali alguns criminosos correndo dali do Gigante e da Vespa que chegaram e acabaram pegando eles. Peter então vê isso aí, ele fala que se fosse alguns dias atrás, ele mesmo pegaria aqueles vilões. Porém, a partir daquele momento ali, ele queria manter distância dos crimes. Agora, na porta do Clarim Diário, temos a Tia May chamando a Beth para conversar. E nessa época dos quadrinhos, a Beth era a namorada do Peter Parker. Sim, pessoal, essa Beth é a mesma que apareceu lá na saga do Tobey Maguire, né? Que é a secretária do J.J. Jameson. Suas fotos são tão boas. Quero tirar umas fotos suas. Minhas, Parker. Peter. Parker! Senhorita Brandt, não foi para isso que eu a contratei. Porém, dentro de um carro que estava ali, tinha alguns vilões que queriam pegar a Beth como refém, já que outras vezes nos quadrinhos o Homem-Aranha já tinha resgatado essa Beth. Ninguém sabia que ele era o Peter Parker, porém assimilaram que ele resgataria ela de novo. Porém, lá em cima do prédio, J.J. Jameson também viu que elas estavam sendo raptadas, então ele ficou olhando aquilo ali. Tia May e Beth são levadas então pelo Dr. Octopus e elas são bem recebidas bem formalmente ali. A Tia May até acha que ele é uma pessoa boa e cavalheira, uma pessoa gentil, coitadinha da senhorinha, né? Porém, o J.J. Jameson tinha visto elas lá de cima sendo raptadas e com isso ele chama Peter Parker, já que o Peter Parker era a pessoa mais próxima dessas duas pessoas. Isso seria chamar a polícia, mas tudo bem. Só que nesse momento o Abutre chega no Clarim Diário e fala que tem um recado pro Jameson, que era para dar um outro recado pro Homem-Aranha enfrentar o Sexteto Sinistro, já que eles tinham pegado as duas pessoas que ele queria resgatar e tinha que ir até a usina para achar elas. Abutre então fala que se o Homem-Aranha não recebesse esse recado do Jameson,
ele é que veria as consequências. E por esse motivo, Jameson fica desesperado, né, para mandar essa mensagem pro Homem-Aranha. Ele fala, poxa, o meu pescoço tá na reta. Jameson então sabe que se colocasse essa informação nos jornais, demoraria talvez horas até todas as impressões saírem e o Homem-Aranha souber da notícia. Então ele decide ligar para o Quarteto Fantástico para perguntar se eles sabiam aonde estava o Homem-Aranha. Reed Richards fala que não sabe, né? Então liga para o Capitão América e depois ligam para o X-Men e vai nesse todo aí tentando achar o Homem-Aranha, mas ninguém acha. No caso, o Peter Parker estava ali nessa linha, então ele já sabia da notícia. Enquanto todos procuravam pelo Homem-Aranha, Peter, né, já estava em casa pensativo sobre o que iria fazer para lutar contra 6 vilões ao mesmo tempo, tipo, já que agora ele não tem mais os seus poderes. O que ele pode fazer contra 6 vilões, né? Porém, mesmo assim, ele decide colocar o uniforme e enfrentar eles sem poder nenhum, tipo, olha, nem que eu vou morrer, mas eu vou morrer como homem. Ele mesmo disse isso. Porém, então ele vai até a usina e encontra lá o Electro, que é um local totalmente favorável para ele, né, já que ele controla a eletricidade. E revela que o Homem-Aranha teria que pegar esse papel com ele para ir até o próximo local do próximo inimigo, né? Electro então lança uma rajada de energia no Homem-Aranha, que consegue desviar rapidamente desse raio. E nesse momento, Peter percebe que os seus poderes voltaram. E com isso, então, começa uma luta sinistra entre os dois personagens ali na usina elétrica. Como o Homem-Aranha, né, ele já tinha lutado contra o Electro, ele sabia que a estratégia, né, era usar coisas que se protegem da eletricidade, no caso, a borracha. Então, com isso, ele consegue ser fritado, né, e vai em direção ao Electro com tudo, dá um baita soco que desmaia o Electro. Homem de Ferro, né, olhando essa bagunça toda, chega nesse momento perguntando o que estava acontecendo ali, porque os dois estavam brigando, né? Porém, Peter não tinha muita paciência para ficar de conversa, ele falou que estava com pressa e foi embora. Peter então vai até esse lugar que estava no papel do Electro, né? E ele vai lá, só que enquanto isso é mostrado que o JJ Jameson tá desesperado, né? Tentando achar o Homem-Aranha, já que ele vai ser punido se não conseguir achar. Homem-Aranha então consegue chegar até esse próximo local da lista e ele percebe, né, que esse local é um parque, até olhando assim, não tinha nada de especial. Só que nesse momento ele é surpreendido por vários leopardos controlados pelo Kraven, o Caçador, que também estava cheio de ódio dele, né, porque ele já tinha sido vencido. Homem-Aranha então consegue se desviar de todos esses animais e ainda luta contra Kraven. Porém, como ele não queria perder tempo ali, simplesmente, sabe, enchendo a paciência do Kraven, brigando uma briga boba, ele simplesmente pega o papel do Kraven e vai até o próximo local, deixando o Kraven ali plantado no chão ali. Porém, quando estava correndo pela cidade, em cima dos prédios, no caso, né, aparece o Tocha Humana, falando que ele queria conversar com ele, né, trocar uma ideia, só que o Homem-Aranha estava com muita pressa, ele não queria nem dar um pouco de atenção. E com isso começa-se pelo menos uma pequena, né, briga ali entre o Homem-Aranha e o Tocha Humana, só que no momento o Homem-Aranha para ouvir o que o Tocha Humana queria falar com ele, tipo, fala logo o que você quer falar comigo. E o Tocha Humana na verdade só estava oferecendo a sua ajuda contra o Sexteto Sinistro. Porém, o Homem-Aranha nega essa ajuda, falando que essa briga era muito particular, era mesmo uma coisa que só ele poderia fazer. Tipo, não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, são 6 que você quer lutar, vai lutar. Enquanto isso, o Dr. Octopus estava olhando pelas câmeras de segurança todos os passos do Homem-Aranha e como ele venceu esses dois inimigos. Por isso que eu falei que era melhor lutar todo mundo junto, né? Inclusive, o Homem-Aranha já estava indo pro próximo. Dr. Octopus então vai até a Tia May e a Beth, né, serviu um cafezinho ali como um bom gentil homem, né? O cara é um cavaleiro nato. Porém, depois é mostrado que o Homem-Aranha chega até um lugar onde estão todos os X-Men. Você pode até pensar que isso seria bom, né? Porém, para surpresa do Homem-Aranha, todos os X-Men começam a atacar ele. E, tipo, começa-se uma briga ali, o Homem-Aranha não entende nada, né? Porque, tipo, poxa, são os X-Men que tá lutando contra mim. Só que depois ele percebe que aqueles não são os X-Men originais, e sim robôs projetados por uma ilusão do Mistério. Peter então vai até o Mistério e vence essa batalha ali, pega o papel para o próximo lugar. Porém, esse papel acaba que nessa briga ali começa a ser queimado. Então Peter tem uma ideia rápida ali e joga sua teia no papel para meio que fazer um molde do que está escrito no papel e conseguir ler. Muita dificuldade, mas conseguiu. Novamente corta-se para o JJ Jameson, que avista uma aranha no seu escritório e começa a se brigar com ela, achando que o Homem-Aranha
que tinha mandado essa aranha pra lá. O cara é biruta com certeza, né? Peter então vai até o próximo local dessa lista. Porém, a princípio também não tinha ninguém, tipo, o local estava vazio. Até que do chão se levanta o Homem-Areia. Você sabe que o Homem-Areia é meio difícil de vencer, né? Já que quase não tem ponto fraco, só água mesmo. O Homem-Aranha então acaba caindo na sua armadilha ali e sendo preso dentro de uma cela completamente fechada, junto com o Homem-Areia. O problema é que o Homem-Aranha é meio burro, né? Tipo, ele fez uma cela que se auto-prejudicava, já que ele fez uma sala tão fechada que nem ele conseguia respirar. Tipo, o cara é burro demais, olha a estratégia do cara. Porém, o Homem-Aranha, já que ele tem os seus poderes diferentes, né? Ele consegue ter um fôlego muito maior e por isso ele consegue fugir dali e vencendo o Homem-Aranha e pegando o papelzinho para o próximo local. E voltamos agora a ver J.J. Jameson irritado dentro do seu prédio ao ser dada a notícia para ele que todos os jornais diferentes, né, já tinham postado edições extras sobre o Homem-Aranha e ele nenhuma. Tudo isso graças ao próprio J.J. Jameson, que avisou que não queria ser importunado, não queria ser ninguém enchendo o saco dele, e por isso ninguém perguntou se era para lançar uma nova edição. Pô, mas esses carinha do jornal também são meio burros, né? Só pra você ter uma noção de feeling, né? Dr. Octopus então continua analisando o Homem-Aranha, e a Tia May continua achando que ele é uma pessoa gentil, uma pessoa boa, né? Porém, nesse momento, o Homem-Aranha agora vai enfrentar um outro grande inimigo dele, né? Que ele já venceu 2 vezes. Esse personagem, né, esse vilão do Homem-Aranha é o Abutre. Peter então é surpreendido por o seu inimigo, né, que lança óleo no chão, que faz ele escorregar ali, e com isso ele começa a cair do prédio. Porém, ele se segura na parede e acaba sendo laçado ali pelo Abutre, né? Porém, o Homem-Aranha usa isso contra o seu próprio inimigo e usa esse laço para laçar o próprio Abutre, né, fazendo ele subir em cima do Abutre e derrubar ele. Peter então pede o local do próximo vilão, né? E o Abutre é forçado a falar isso. E com isso o Peter deixa ele jogado ali, amarrado num mastro ali. Peter então começa a se preparar para enfrentar o seu último inimigo, né? O Dr. Octopus, que é um dos mais sinistros vilões que ele tem. E com isso ele também estava ali junto com a sua tia e a sua namorada mantida de refém dentro de um castelo. Então quer dizer, ele teria que ter um baita cuidado, uma estratégia para entrar ali. Peter então invade esse castelo e já avista o Dr. Octopus, só que sem as suas garras. Porém, isso tudo era planejado do Dr. Octopus, que estava usando as suas garras para vir pelas costas do Homem-Aranha, vir de trás dele, e com isso o Homem-Aranha acaba sendo pegado, né, fazendo ele lutar ao mesmo tempo com as garras e ao mesmo tempo com o Dr. Octopus. Então quer dizer, dificultou um pouquinho aquela luta ali. Porém, quando finalmente Peter consegue fugir, né, ele pensou ter escapado daquelas garras. Ele, na verdade, tinha caído numa outra estratégia do Dr. Octopus, por isso que eu falo que ele é bem inteligente. Essa estratégia, essa armadilha, fez ele cair dentro de um tanque cheio de água. Dr. Octopus, então, entra nessa água, né, com algumas coisas especiais para respirar, e junto com as suas garras, tenta sufocar Peter. Só que Peter consegue pegar um pouco de fôlego, né, e tipo, joga teia pra caramba no Dr. Octopus, fazendo ele se prender por completo dentro do próprio tanque de água. O interessante disso é que, tipo, na vida real, isso é uma curiosidade, né? Na vida real isso não daria nem um pouco certo, já que um homem uma vez já fez isso. Ele se vestiu de Homem-Aranha, entrou na piscina e, tipo, quase que morreu. Ih, a Homem-Aranha mergulhou na piscina. Então o único jeito do Homem-Aranha ter respirado, ter pegado um cadinho de fôlego ali, é se ele tirasse um pouquinho da máscara, né? Então tem coisa dos quadrinhos que não faz o menor sentido. Ok, mas agora voltando aos quadrinhos, né, onde finalmente Peter chega até a Tia May e a Betty e as resgata, né, levando elas para fora do castelo. Peter então troca rapidamente para se trocar de roupa, né, e chegar até a sua casa primeiro do que a sua tia, para que ela não desconfiasse de nada, tipo, cadê o meu sobrinho, né? Quando então Tia May chega até a sua casa, Peter já trocado de roupa, né, ele meio que se faz de sonso, perguntando o que aconteceu, nossa, eu fiquei preocupado, essas coisas assim, e meio que termina com um final feliz para todos. Bom, nem para todos, né, já que nesse momento J.J. Jameson estava super irritado, né, porque o Homem-Aranha tinha conseguido vencer os seus vilões, e os próprios vilões estavam presos na cadeia e pensando já num próximo plano para vencer o Homem-Aranha. E bom, assim acaba a primeira luta do Homem-Aranha
versus o Sexteto Sinistro. E eu quero agora que você comenta aqui se você gostou desse vídeo e qual vídeo você gostaria que eu trouxesse pro canal, que eu tô sempre lendo nos comentários e tô sempre trazendo vídeo com base no que vocês gostam. Então se inscreve que isso me ajuda demais e comenta aqui pra me ajudar. Valeu!